Prosseguindo com as nossas meditações diárias, estamos terminando 1 Tessalonicenses, nós estamos no capítulo 5. Hoje vamos observar algumas considerações finais que o apóstolo Paulo faz aqui, lendo o versículo 25 até o 28, que nos diz assim: Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nessas considerações finais, Paulo faz uma recomendação e uma solicitação. Ele solicita aos irmãos orações. Orai por nós. Nós aqui é Paulo, Timóteo e Silas. São os amados que fizeram essa viagem, desbravando ali essa parte da Europa. Paulo está na capital da Acaia, que é a cidade de Corinto, onde ele escreve essa primeira epístola e também a segunda. Irmãos, é interessante nós observarmos que Paulo termina esta epístola pedindo orações. A oração, meus irmãos, ela é muito importante na vida cristã, porque ela nos aproxima de Deus. Quando você tem regularidade em oração, não estou falando só aquela oração pelo café, almoço e janta, mas quando nós temos hábitos de, durante o dia, tirar um momento para orar, isto é auspicioso para a convivência cristã, para a peregrinação cristã. Nós nos fortalecemos, porque a oração ela é um alimento espiritual. Logo então, quando nós nos abstraímos da oração, meus irmãos, nós temos dificuldades de amadurecimento, de crescimento espiritual. A oração também ela é fundamental, meus amados, para alimentar a afetividade. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Porque quando você está orando por uma pessoa, você está sempre pronunciando o nome dela, você está sempre lembrando dessa pessoa, você está conservando essa pessoa na sua mente. Logo então essa pessoa ela começa a ter um acesso sentimental. Você começa agora a desenvolver um sentimento de proximidade, de piedade por esta pessoa. A oração também, irmãos, é salutar para a expansão do reino de Deus nessa terra. Nos colocar como intercessores pelos ministérios de missões, os missionários, os campos missionários, pessoas que estão enfermas, os mais fracos na fé, o ministério da igreja. É um papel dos irmãos. Por isso Paulo termina dizendo: orai por nós, suplicar diante de Deus pelas fraquezas e pelo andamento do ministério. Eu quero solicitar, meus irmãos, que se você não tem uma regularidade de oração, eu lhe convido a você tomar essa atitude, faça esse propósito de uma vez no dia, além de suas orações pontuais, café, almoço, janta, talvez a merenda, mas faça uma oração, regularize mais um tempo de oração por você mesmo, por alguma área da sua vida que está fraca. Então, Paulo pede que a igreja esteja orando por eles. No versículo 26, nós temos aqui um hábito cultural. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Lembrando que aqui o apóstolo Paulo não está ensinando que a igreja deve saudar os irmãos com beijo no rosto ou selo no rosto. Ele está citando aqui uma prática comum daquela época, que era então mulher com mulher dar um beijinho no rosto, homem com homem dava um beijo no rosto. Meus irmãos, para nós não é assim, nós não nos saudamos desta maneira, não é uma prática dos cristãos. A nossa prática é saudar, cumprimentar as pessoas com aperto de mão, e é exatamente o que nós devemos fazer. Isso nos mostra a comunhão da igreja. Quando nós temos comunhão com as pessoas, nós cumprimentamos, apertando a sua mão. Nós temos o hábito, talvez, de dar um abraço. É comum na prática cristã porque mostra essa comunhão da igreja, isto é salutar, irmãos? Isto é bom, a comunhão, por isso o Salmo vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, porque nessa comunhão o Senhor opera e ordena a bênção, e a bênção para sempre. Muitas vezes quando nós não temos comunhão, e a igreja ela não tem comunhão, ela se torna uma igreja imprófica, ou imprófico,
uma igreja infrutífera, uma igreja que não produz, ela não cresce. Então, quando nós observamos Paulo dizendo, saudai a todos os irmãos com o ósculo santo, o que nós podemos observar na sintaxe da palavra, meus irmãos, é que Paulo está pedindo que os irmãos vivam em comunhão, que não haja divisão, litígios, mas que haja comunhão, que todos se cumprimentem. É importante quando nós chegamos na igreja e cumprimentamos todos os irmãos, isso mostra que você tem paz com esses irmãos têm paz com você, e com certeza nesse culto o Senhor há de ordenar a bênção e a bênção para sempre. Então eu também lhe convido para que você tenha essa comunhão, chegue e cumprimente as pessoas. Às vezes nós chegamos, sentamos no banco e não cumprimentamos ninguém. Irmãos, é maravilhoso, é saudável quando as pessoas elas são cumprimentadas. Você pergunta como ela está antes de começar o culto, né? Por isso que é sempre bom chegar um pouco mais antes nas programações, para nós termos um tempo ali de comunhão com os irmãos. Então, se você não tem hábito de cumprimentar os irmãos, então eu lhe convido que você também incremente, né, aí na sua vida, coloque na sua agenda, chegar mais cedo nas programações na igreja para ter um tempo de comunhão com os irmãos. Isso é importante. Também, Paulo recomenda aqui aos irmãos, conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. O interesse do apóstolo Paulo é que os amados não fiquem abstraídos dos ensinamentos. Até então, Paulo está lidando com os novos convertidos. É importante que as instruções dessa epístola sejam de conhecimento de toda a igreja. Tá? De repente, no dia em que eles leram, faltou um irmão, faltou outro, mas é importante que todos tenham este conhecimento. Os irmãos desta igreja, desta região ali, sejam eles também alcançados pelas orientações que o apóstolo Paulo tem dado. Então, ele recomenda a palavra conjuro-vos, não é simplesmente uma ameaça, que Paulo está dizendo conjuro-vos, é o mesmo que, olha, eu estou pedindo que vocês não deixem de realizar, ou seja, eu estou responsabilizando vocês para que pratiquem o que eu estou pedindo. Então, conjuro-vos, eu peço que vocês não deixem de ler essa carta para todos os irmãos. E aqui nós podemos observar a importância que Paulo dá ao processo pedagógico. Muitas vezes, quando você perde um culto, você perdeu alimentos espirituais. Irmão, você perdeu ali o crescimento espiritual. E concluindo, versículo 28, Paulo diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Irmãos, a graça, charis, é exatamente a orquestração do Espírito Santo na vida da igreja. Tudo que o apóstolo Paulo falou aqui, seja orquestrada pela palavra do Senhor, a orientação do Senhor, conduzindo a vida da igreja, orquestrando a vida da igreja, protegendo a vida da igreja. Então, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o amor de Deus, a comunhão, a palavra, a orientação, seja a orquestração do processo, do crescimento da igreja, tanto quantitativo quanto quantitativo também. Seja convosco, com toda a igreja. Então, eu termino esta epístola, nessa nossa última ministração aqui de 1 Tessalonicenses, também pedindo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Que toda a verdade orquestre a sua vida. Meu amado, que Deus te abençoe. Foi muito bom caminharmos junto com você nessa primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Concluímos assim. Na próxima reflexão, nós vamos continuar em 2 Tessalonicenses. Fique na paz de Jesus Cristo e até a próxima reflexão. Irmãos, eu quero solicitar que você se inscreva no canal, lá no YouTube, nos ajude. Quero ver se chegamos pelo menos a 100 pessoas. Nós estamos, nesse momento aqui que eu estou gravando, nós estamos com 79 inscritos. Eu gostaria de chegar pelo menos a 100 pessoas inscritas no canal. Então eu conto com você, tá bom? Entre aí no canal e se inscreva e aperte no sininho, tá bom? Se inscreva. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.